Os irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na Web Rádio Cristo Consolador um daqueles programas imperdíveis. O programa Espiritismo e Atualidade, o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos reproduzir esse programa na sequência, mas antes queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita reúne aqui esse acervo da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, entre outras obras espíritas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. O nosso interesse é a divulgação da doutrina espírita, não temos interesse pecuniário. E aí lhe convidamos agora para mais esse programa excepcional. Vamos ao programa? Muito obrigado pela sua companhia. Os irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na Web Rádio Cristo Consolador um daqueles programas imperdíveis. O programa Espiritismo e Atualidade, o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos reproduzir esse programa na sequência, mas antes queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita reúne aqui esse acervo da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, entre outras obras espíritas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. O nosso interesse é a divulgação da doutrina espírita, não temos interesse pecuniário. E aí lhe convidamos agora para mais esse programa excepcional. Vamos ao programa? Muito obrigado pela sua companhia. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Del Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Espiritismo e Atualidade. Hoje, excepcionalmente, estamos ainda sem a presença do nosso companheiro Cosme de Olindo. Acreditamos que ele esteja com algum problema de internet, porque não conseguimos nos comunicar com ele, mas vamos tocando o programa. Quando o nosso irmão conseguir entrar, ele estará aqui conosco também. Ok? Vamos aproveitar e cumprimentar a todos os irmãos que já estão aqui conosco esta noite, né? Então, vamos lá. Nossa querida amiga Vera Parente. Oi, Verinha. Boa noite. Tudo bom com você? Nosso irmão João Santana também aqui, sempre conosco. Boa noite, João. Que bom que você está aqui. Rosana, nossa amiga querida. Oi, Rosana. Tudo bom, querida? Boa noite. Minha amiguinha Cláudia Salem, tudo bom, Cláudia? Boa noite, querida. Kátia, tudo bom, Kátia? Boa noite, que bom que você está aqui. Vamos estudar, né? Com certeza. Minha querida amiga também, Luzia Santiago, apresentadora da nossa web rádio. Boa noite, que sejam amparados pelos amigos benfeitores. Com certeza, querida, todos somos, né? E seremos, sim, para mais uma noite de estudos aqui na nossa web rádio, né? Nossa amiga Eronides também. Oi, Eronides, como vai? Tudo bom, querida? Boa noite, Silvio Cosme, a todos. Ótimo estudo. Sim, se Deus quiser, teremos um ótimo estudo. Eu informei ainda há pouco que o nosso amigo Cosme, acho que ainda não conseguiu entrar, está com algum problema de internet, acredito eu, mas tão logo que possível ele estará aqui conosco, né? Também Valdirene. Oi, Valdirene, tudo bom, querida? Boa noite. Moadira Mara aqui também conosco. Oi, boa noite, Moadira, tudo bem? Márcia Frias. Oi, Márcia. Como vai, querida? Tudo bem? Que bom, então. Bom, pessoal, então vamos aproveitar agora, né, esses momentinhos e vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus em uma prece de abertura, pedindo que os amigos espirituais que nos acompanham, que nos orientem, nos auxiliem na realização de mais um programa, né? Como vocês sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E por isso mesmo nós temos o hábito de iniciar as nossas transmissões sempre com uma prece, né? Pedindo aos nossos queridos amigos espirituais que nos orientem, que nos intuam, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então vamos todos elevar o pensamento agora juntos e orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade.
queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação, por esta oportunidade bendita de nós podermos reparar os nossos erros pretéritos, de nos reconciliarmos com os inimigos, enfim, de fazermos certo dessa vez. Que todos nós possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muitas reflexões, e que tudo o que aprendemos em nossa doutrina só nos auxilie cada vez mais a caminhar em direção à plenitude. Graças a Deus. E assim, minhas queridas irmãs e irmãos, está no ar pela nossa web rádio Cruz Consolador, mais programa Espiritismo e Atualidade. Né? Bom, vamos agora pegar aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e uma passagem, né? Vamos ver o que vai. É o capítulo 4. Ver o reino de Deus, senão nas. Temos aqui a seguinte colocação. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Graças a Deus, né? Bom, nosso querido amigo Cosme acabou de chegar aqui, vamos colocá-lo no nosso estúdio, né? Olá, Cosme, pensei que você fosse dar bolo na gente hoje, meu amigo. O que aconteceu? A gente aqui todo mundo com você. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Desculpa o atraso, Silvia. Tive um probleminha aqui, mas graças a Deus tudo resolvido. Já entrando para fazer o nosso programa ao vivo e participar aqui com muita felicidade nesse momento que é realmente bastante importante para todos nós. Graças a Deus. Agradece aqui a oportunidade. Eu tô achando que você está um pouco rouco, hein, Cosme? Acho que você está um pouco sem voz aí, hein? Andou cantando muito hoje. Um pouquinho. Ok, então, meu amigo. Bom, nós já iniciamos aqui para ganhar tempo, né? Já fizemos a prece, cumprimentamos alguns amigos, já lemos o Evangelho, e agora vamos cumprimentar mais alguns amigos, né? Que assim como você, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom, a Fátima N está aqui também, nossa amiga Maria de Fátima. Boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos de Deus Espírita. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos nesse estudo. Com certeza, Fátima. Com certeza, linda. A Maria da Glória também conosco. Boa noite, Glória. Que bom que você está aqui, né? Sueli Ferreira também. Boa noite, Sueli, querida. Que bom que você está aqui conosco. Minha querida amiga Francisca Cruz também. Boa noite, Silvio Cosme. Mais irmãos de Deus Espírita. Bom estudo para todos nós, com certeza. Mas aí, né, Cosme? Agora você acabou de estar fresquinha, eu vou logo lhe perguntando, né? Qual é a nossa temática da noite de hoje? O que nós vamos conversar essa noite, Cosme? Qual o assunto?
Nós vamos conversar essa noite sobre o aniversariante do mês, né? Que é a obra, o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Uma obra muito importante para nós espíritas. Nosso quarto livro da codificação espírita. É um livro muito, muito importante e que nós temos a oportunidade de estudá-lo na Congregação Espírita Francisco de Paula. A partir de algum tempo para cá, ele que durante muitos anos ele não fazia parte para aquele médium em desenvolvimento estudá-lo, né? Nós basicamente vimos as suas passagens, os seus capítulos, quando nós, por curiosidade, pegávamos, né? Para poder olhar, saber o que está acontecendo dentro dele. Acontecia. E essa obra, ela basicamente, ela é uma obra que ficou bastante marcada para todos nós espíritas, e hoje na educação mediúnica nós temos a oportunidade de tê-la no segundo período, né, no segundo ano, quando a gente consegue estudá-la, dar mais um embasamento para o médium, de modo que ele possa conhecer essa obra da doutrina espírita tão importante. Então é um marco realmente bastante relevante isso, a gente ter os 4 livros da codificação espírita. É claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é abordado em capítulos durante os 4 períodos que nós temos lá na casa. Parece que é muito, né, Silvia? 4 anos, mas a gente vê que quando a gente começa a estudar as obras, que a gente precisa realmente de um tempo nelas para a gente poder conhecê-las, porque senão fica muito, muito difícil, realmente. Exato. Exatamente, Cosme. Na verdade, quando você fala, né, 4 anos, 40 meses, né, que a gente dedica na nossa Casa Espírita, a Congregação Espírita Francisco de Paula, para a preparação dos médios, eu sempre costumo dizer também que, embora sejam 40 meses, né, talvez algumas casas não façam um estudo assim tão longo, não sei, mas, na verdade, é uma pincelada, né, Cosme? Eu sempre falo, né, esse período, né, esse iniciozinho, porque você estudar, né, dizer que você conhece doutrina espírita após 40 meses de estudo, uma vez por semana, né, realmente não dá para você acreditar que você vai conhecer a doutrina, né? A gente mal e mal dá uma ideia, uma noção geral, né, para os médios do que realmente, como você falou, né, o Pentateuco espírita, né? Mas a doutrina espírita, como toda doutrina, como toda filosofia, para ser bem entendida, né, bem compreendida, bem praticada, ela precisa ser constantemente estudada, né? Constantemente estudada. E é muito interessante, né, Cosme, com inúmeras obras, né, subsidiárias que nós temos, né, depois de Kardec, depois do Pentateuco, inclusive trazidas pela mediunidade bendita de Chico Xavier, né? Quanta coisa nós temos a estudar e ler, né? São obras de André Luiz, obras de Emmanuel, né? São obras de Ivone Pereira, então é muita coisa, né? Sem falar em Leon Denis também, os contemporâneos de Kardec e tudo mais, que tanto trouxeram em termos de conhecimento. Então, o que eu digo, quanto mais eu estudo a doutrina, mais eu descubro que preciso estudar, né? Porque é muita coisa mesmo que a gente tem pela frente. Então, eu digo, os médios, né, é apenas uma pincelada de doutrina, porque o médium realmente tem que mergulhar, né? Mergulhar nos... E a gente observa, às vezes, Silvio, que alguns médios não dão muito valor a essa obra, né? O Céu e o Inferno. Acham que é uma obra, não, mas a gente pode estudar depois, com o tempo, e efetivamente não se debruçam sobre ela. É importante. Eu acredito, na minha opinião, isso é uma opinião particular, ela não está na doutrina espírita, dentro da codificação, à toa. Ela é uma obra importante, sim, e merece que nós tenhamos um tempo disponível para poder abordá-la, porque tem conceituações muito importantes. E você percebe nitidamente que são assuntos sobre céu, inferno, assuntos que até hoje ainda causam grandes dúvidas
ao adepto religioso, né? Aquele que acredita dentro da sua concepção religiosa. E o Kardec faz uma abordagem muito boa a respeito de todos esses temas, quando ele aborda no Céu e Inferno, e o que a gente vai comentar aqui, trabalhando essas informações do ponto de vista não só da doutrina espírita, mas do ponto de vista dentro do que cada uma dessas religiões acredita. E ele faz essas colocações de uma maneira assim, bem embasada. É uma obra assim, bastante relevante, que vale a pena a gente tomar um tempo nosso para poder conhecê-la, para poder estudá-la. Ela que está fazendo aniversário nesse mês de agosto, que é o mês que a gente comemora a sua publicação. Exatamente. E Cosme é muito interessante, né? Porque Kardec, como a nossa doutrina é uma doutrina de fé raciocinada, né? Kardec vai elencando esses pontos que os demais segmentos religiosos apresentam como assim questões fechadas, né? Céu, inferno, penas eternas, não é? E Kardec vai demonstrando com o conhecimento espírita e com a fé raciocinada que é bem assim, né? Muito pelo contrário, né? Não existe nem aquele céu beatífico onde você fica eternamente em contemplação, sem fazer nada, nem existe aquele inferno onde você fica se consumindo eternamente, não é? Assim, sofrendo eternamente sem se consumir, não é? Mesmo porque existe um questionamento muito importante, né? Por exemplo, qual é a mãe que seja extremamente bondosa, que vá ficar no céu feliz e tranquila, relaxada, sabendo que um de seus filhos está padecendo no inferno, né? Obviamente que ela ia ficar no inferno também, mesmo estando no céu, se fosse realidade, né? Então, Kardec vem e nos explica isso, né? Esse livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Esse livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte, quando ele apresenta esses conceitos, né, nos explica exatamente, e a segunda parte, que eu considero extremamente importante e relevante, que são os exemplos, né? Que são os exemplos, a prova concreta, né, de que a morte não existe, né, de que nós continuamos vivendo após o desprendimento da carne e que cada um, como Jesus falou, irá receber segundo suas obras, né? Então, tem várias situações, né? Kardec traz depoimentos de espíritos que desencarnaram em diversas situações, espíritos endurecidos, espíritos arrependidos, né? Pessoas bondosas, espíritos de suicidas, né? De criminosos. Todos eles, né? Kardec tem uma grande abrangência nessa segunda parte, onde ele cita os exemplos, né? Falando exatamente e pesquisa, né? O Cosme. Esse livro é um livro de pesquisa pura sobre a vida após a vida, né? É extremamente interessante. E, naturalmente, né? O subtítulo Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é perfeito, né? É a justiça de Deus realmente atuando ali em todos os momentos, né? Exatamente, Silvia. Você foi bastante feliz quando você fez a conceituação da obra, né, do livro. São duas partes. A primeira parte, de fato, você tem todos os conceitos a respeito Deus, céu, inferno, demônio, todos esses conceitos que, de uma maneira ou de outra, as religiões elas contemplam. Kardec faz essa conceituação. E na segunda parte, o Kardec nos traz a resposta, né? Os comentários daqueles que viveram aqui e se encontram no plano espiritual. Muitas pessoas, às vezes, afirmam que ninguém nunca veio nos informar como é que é do outro lado. Ninguém nunca voltou, né? Ninguém nunca voltou. É um grande engano, porque no Céu e Inferno, o Kardec faz uma catalogação ótima. Quando ele aborda exatamente, ele faz uma separação daqueles espíritos do seu estado, como eles estão do outro lado, felizes, infelizes, criminosos, suicidas, arrependidos, todos esses que Kardec vem nos trazer, qual é como eles se apresentam.
E isso, para todos nós, é um grande repertório. Se alguém tinha alguma dúvida de como a gente vai se posicionar do outro lado, basicamente ratificando aquilo que nós já encontramos dentro da doutrina espírita. Não é a modificação de plano espiritual que nos modificará. Muito pelo contrário. Nós seremos do outro lado aquilo que nós estamos vivenciando aqui. Porque a natureza não dá saltos e porque ninguém vai se transformar em santo de uma hora para outra. Essa reforma íntima, a qual todos nós estamos buscando, ela acontecerá com o tempo, com as nossas percepções, de acordo com a nossa individualidade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ela vai acontecer, sim, a partir do momento que nós percebemos que assim nós precisamos fazer. Então, todos nós que aqui estamos, se não acreditamos no mundo espiritual, do outro lado também não acreditaremos. E continuaremos com as mesmas dúvidas, com os mesmos posicionamentos, mas, de uma certa forma, teremos uma realidade desvencilhada. E aí sim, nós poderemos tentar buscar uma nova oportunidade para adentrarmos a carne e modificarmos esse posicionamento contrário, com certeza. Cosme, eu também ressalto nesse livro digamos assim, uma prevenção, né, do suicídio, porque quando Kardec coloca alguns exemplos de suicidas, né, porque nós vemos que o materialismo ele é um grande, eu diria, estimulador do suicídio, né? Porque o materialista acredita que de nada além do corpo físico, que o corpo físico é o nada, não é? Então, se você tem algum problema, você não quer enfrentar aquele problema, uma boa solução para o materialista seria exterminar com o corpo físico, e aí, segundo ele, terminar tudo, virar fumaça, virar pó, o que seja. E Kardec, com o livro Céu e Inferno, com os exemplos de suicidas, ele nos mostra exatamente o contrário, né? Ele nos mostra exatamente que o grande engano do suicida, né, está em acreditar que ao destruir, né, o seu físico, ele destrói a sua personalidade, o seu eu, a sua individualidade, quando não é nada disso que acontece. Outras colocações também, que Kardec coloca muito bem, né, que vem justamente desestimular a ideação suicida, são aquelas pessoas que acreditam que se elas desencarnarem, né, elas irão de repente encontrar aquele que desencarnou, vão ficar juntos, né, porque afinal todo mundo, na sua concepção, todos que desencarnam ficam no mesmo local, juntinhos e tal, e Kardec demonstra que não é nada disso, né? Então nós vemos nos exemplos do Céu e Inferno, dos espíritos suicidas, que justamente quando a pessoa pensa em eliminar a sua vida através do suicídio para ir ao encontro, né, de algum ente querido que desencarnou, tudo que ela não faz é encontrar esse ente querido, né, porque ela fica afastada muito, mas muito tempo mesmo, não podemos nem especificar quanto daquela pessoa de quem ela queria estar perto. Então, o livro realmente é excelente também sob esse ponto de vista, como um grande desestimulante, né? Desestimulante da tentativa da ação suicida, porque mostra todo o sofrimento, né? E que todas as concepções errôneas que a pessoa de ação suicida possa ter, de que vai ser feliz, que vai ter o sofrimento, que vai encontrar o seu grande amor, o seu ente querido, tudo isso cai por terra quando Kardec como é que se diz, evoca, né, espíritos suicidas para saber como eles estão. E eles testemunham que estão muito mal, né? Estão muito mal e que nada do que eles esperavam encontrar aconteceu, né? Exatamente isso. É verdade, Silvia. E, inclusive, ele enriquece também não só essa questão do alerta para que o suicida ele vai cometer um ato realmente translocado, insano, e que só vai lhe prejudicar no plano espiritual, mas também aquelas pessoas que, de uma certa forma, acham que, acumulando os tesouros aqui da Terra, irão se dar muito bem do outro lado, num plano espiritual. Em vários momentos, os benfeitores espirituais nos afirmam
ali, né, em seus relatos, aqueles que mendigaram, aqueles que fizeram caridade, aqueles que trabalharam para o próximo, são esses que estão mais felizes, ao contrário dos outros que eram ricos, poderosos, aqueles que tinham tudo. No céu e inferno, eles informam exatamente sobre isso, que não é esse tesouro, essa moeda, né, material que vai te proporcionar felicidade. É pelo contrário, aqueles que mendigaram, aqueles que tiveram compaixão pelo próximo, esses sim estarão felizes. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda exatamente isso. Parece algo assim superficial, mas quando você tem um depoimento desses espíritos que retornam, nos informando que estão, alguns muito bem, outros nem tanto, devido a esse critério, é a ratificação de que nós podemos entender que Jesus estava corretíssimo quando nos informava. Não acumuleis os tesouros aqui da terra, aqueles que os ladrões desenterram e roubam, os vermes e as traças corroem, mas sim acumuleis os tesouros dos céus, aqueles que os ladrões não desenterram e roubam, nem os vermes e as traças corroem. Parece uma afirmativa assim muito simples, mas, Silvia, o tempo inteiro no céu e inferno, quando você pega cada um daqueles depoimentos, eles nos falam sobre isso. Quem teve compaixão, quem trabalhou para o próximo, quem verdadeiramente foi caridoso, está numa situação, no plano espiritual, muito melhor, mais feliz, mais contente do que aquele que fez o contrário. E a obra nos traz exatamente essas informações. Mas é muito interessante quando isso que você colocou, né? A questão, quando fala, me parece, daqueles espíritos realmente muito poderosos, né? Então você imagina essas pessoas que passam a vida inteira, né? Muito fausto, muita riqueza, esses que são ditos os nobres, né? E que têm a vida inteira as pessoas, né? As pessoas de repente bajulando e tudo mais, porque os ditos de sangue azul, né? E quando chegam no plano espiritual, a gente vê que não tem nada, né? Então eles são vistos, né? E são recebidos exatamente de acordo com o que fizeram. A cada um será dado segundo as suas obras. Isso é fantástico, porque a gente vê com isso, justamente, a justiça de Deus e a questão de que no plano espiritual não existe, assim como a gente diz, não existe o que, né? Não existe quem indicou, né? Não existe nenhum, assim, digamos assim, nenhuma preferência. Cada um será, né, recebido segundo aquilo que tiver feito de bom ou de ruim, né? Irá receber exatamente a recompensa. E é o que nós falamos, né? Nenhum mal, nenhum erro fica sem que a gente tenha que reparar, assim como nenhum bem que nós tenhamos praticado fica sem receber a devida recompensa, né? Então, a gente vê real justiça. Tem outros casos também, Cosme, tem, se eu não me engano, de um sapateiro que ele realmente, era uma pessoa boa, muito querida por todos, mas durante o exercício da sua atividade, ele sofre um acidente terrível e desencarna de forma muito dolorosa, né? E aí depois ele é chamado, também evocado por Kardec, e ele disse que ele estava ali, né? Que ele estava ressarcindo, né? Ressarcindo débitos dos anteriores, então que ele estava muito tranquilo, sereno, porque ele havia conseguido, com aquela forma de desencarne que ele sofreu, né? Ele havia conseguido realmente expurgar, né, do seu espírito aquelas faltas terríveis que havia cometido no passado. E a gente começa a questionar, né, Cosme? A gente diz, puxa, mas uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão isso, tão aquilo, como teve uma desencarnação tão horrorosa, né? Como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Mas aí a gente vai vendo, né, que tudo que Deus faz é correto, né? E que nós é que não sabemos. Eu costumo falar muito assim, Cosme, nós não conhecemos a história completa de ninguém, né? A gente não conhece a história completa de ninguém. A gente conhece só um pedacinho, né? Só assim um introito, né? Um prefácio. Mas a história mesmo completa, né? De capa a capa, só quem conhece é Deus. Então a gente não pode, né? Como disse o Fenelon,
censurar aquilo que a gente não compreende, né? Mas a gente tem que ter a certeza de que Deus é justo em todas as suas atividades, né? Em todas as suas atitudes, em todas as coisas que faz. Né? No livro, Silvia, o Kardec, quem já estudou um pouco mais a fundo a sua vida, a sua obra, ele coloca depoimentos de pessoas que viveram com ele, estiveram com Kardec. O Dr. Demer, que era o seu médico, está com um depoimento aqui. A Madame Foulon, que é aquela Sanson que... também, né? Sanson, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também está aqui. A Madame Foulon, que é uma companheira que lhe dá bastante guarida quando ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente falou aqui outro dia. São espíritos que ele traz os seus depoimentos aqui dentro dessa obra. Ou seja, o Kardec ele foi bastante criterioso e colocou essas informações para que as pessoas soubessem que o plano espiritual, né, a vida, é uma continuidade, né, do que a gente vive aqui. É o contrário, perdão. O plano material é uma continuidade do plano espiritual. E que, na realidade, todos nós retornamos de onde nós viemos, que é o mundo espiritual. O ser humano é um ser espiritual. O que, às vezes, nós nos equivocamos achando que nós somos matéria. E nós não somos matéria. Nós somos espíritos e, como tal, retornaremos ao mundo espiritual. Aqui é, sim, a passagem do aprendizado, do educandário, da escola, da oficina de trabalho, do hospital, ao qual nós precisamos passar para que nós colocamos em prática aquilo que nós já verificamos no mundo, na recticidade, no mundo espiritual. Então, essas informações desses irmãos, desses companheiros que estiveram com ele, são informações assim bastante ricas e que, de uma certa forma, ele ratifica tudo aquilo que ele já havia abordado dentro da codificação espírita. A obra é de 1865. Então, o Kardec, ele basicamente não é a sua obra final, mas quando ele já publica a Gênese, né, os Milagres das Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868, ele já estava praticamente quase no seu desencarne, que é março de 1869. Então, ele teve tempo de fazer o Céu e o Inferno e nos trazer informações que sempre foi tabu. Sempre foi um tabu falar de céu e de inferno. Exato. Embora as religiões... Exatamente. Embora as religiões elas tratem disso, inclusive não só as religiões cristãs, mas as pagãs também falem sobre isso. E ele nos traz um posicionamento assim, bastante interessante, que é para a gente poder fazer uma analogia. Como essas religiões ditas não cristãs, elas abordam esses temas. E a gente vai perceber que o cristianismo, as religiões cristãs, elas trazem situações bem mais severas desses estágios. A gente pode dizer que eram criaturas que não acreditavam em Deus, que, de uma certa forma, eram desapiedados, não tinham Deus como uma referência, mas o estágio dessas situações que Kardec aborda numa e no outra, a gente vai perceber que a religião cristã traz uma situação bastante difícil, bastante complicada. É um estágio que é severo, mais severo do que as outras religiões. Então, desculpa, a gente precisa poder estar bastante intuído para poder saber dessas informações. Então, não tem nada de cordial, de compaixão, de atenuante, muito pelo contrário, é um sofrimento eterno, algo assim que nos deixa muito atentos para que a gente possa poder perceber, porque esse sofrimento, Silva, as penas eternas, como você falou aqui, tem um capítulo que aborda isso. É uma situação que é algo assim, realmente você deixar o seu adepto completamente de cabelo arrepiado. Exatamente. Se você não fizer, pelo amor de Deus. É algo, se errou, ferrou.
já era, acabou, não tem como Sem você remissão, né, escapar. Cosme? Exatamente, não existe remissão das situações, é Pois como é. se você errou, acabou. Vai pagar para E o você resto da vida. Então, e você veja, Cosme, que esta concepção, né, é assim, tão, digamos, estapafúrdia, né, dizer que você cometeu um erro, que você vai ser condenado eternamente, coloca Deus como alguém, né, como algo muito pior que os homens, né? Porque os homens, eles te estabelecem um período de pena, né? Você, por exemplo, se você, alguma pessoa, um filho seu, alguém faz alguma coisa errada, você dá um castigo, ficou aquele castigo ali, depois ele sai, acabou. acabou. Né? Até mesmo a lei dos homens, né? A lei dos homens estabelece, você cometeu tal crime, você ficar preso por tanto tempo, acabou aquilo ali, né? Preso, acabou, né? Preso, né? E além de preso, ser torturado 24 horas por dia. Então imagina, né, se nós, seres tão imperfeitos, seríamos mais compassivos do que Deus, né? Porque se isso é o que Deus oferece aos seus filhos que erram, né? Imagina que horror, né? E Jesus falou muito bem, né? Quando Jesus disse, interessante como alguns segmentos religiosos, mesmo como sendo cristãos, não interpretam os ensinamentos de Jesus, né? Não, as suas ações são completamente diferenciadas do que Jesus pregou. Jesus disse: o Pai não quer a destruição do ímpio, o Pai quer justamente a sua direção, né? Que aquele que errou, que ele seja reconduzido, né, ao bom caminho. E Jesus falou, né, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Ou seja, ninguém vai ficar sendo perdido, ninguém será perdido, nem torturado, né, a vida inteira, eternamente. Não, não é assim que funciona. Então, você veja como a justiça e os segmentos religiosos defendem é completamente com a bondade e a justiça divina. Aí vem os espíritos, não é? Vem os espíritos e nos esclarece, né? Que é a terceira revelação. Teve Moisés, que falou aquilo assim, muito pão, queijo, né? Não matar, não roubar, não conquistar uma coisa. Depois de Jesus, né, que nos colocou aquele todo amor, né? O Pai amoroso, bom, que veio complementar, né? E explicar, esclarecer para os homens aquilo que Jesus não havia podido esclarecer na sua época pela nossa incapacidade de compreensão. Mas a justiça de Deus, segundo a doutrina espírita, é absolutamente perfeita. E nós podemos observar tudo o que está aí diante de nós na sociedade, né? Aquelas pessoas que nascem com deformidades físicas e mentais. Puxa, mas por que numa família com pais saudáveis, né? Outros irmãos saudáveis, nasceu aquele filho naquelas condições? Né? E a gente fica se perguntando, mas a partir do momento em que você conhece a doutrina espírita, você entende perfeitamente a justiça de Deus. A justiça de Deus, segundo o Espiritismo, ela é absolutamente perfeita. Tudo está certíssimo. Né? Exatamente. Silvia, você tem essa obra chegando no Brasil em 1865, né? Já assim como outras obras da doutrina espírita, e ela foi traduzida logo de início pelo José Carlos Travassos, que vai nos trazer essas informações dessa obra, que é importante, né, para nós espíritas. Na primeira edição dela, ela chamava-se a Justiça segundo o Espiritismo, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A partir da segunda edição, ela chamou-se O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa versão que o Joaquim Carlos Travassos ele traz para todos nós é o que ficou conhecida, né? O que a gente tem, basicamente, disso. Eu imagino, Silvia, naquele momento, quando chega uma obra como essa, a doutrina espírita ela já trazia revelações. Imagina você chegar em 1865, no Brasil, né? Naquele momento, e trazer essas informações. Parece assim que é um negócio assim de caiu do céu. Gente, quem é que está falando isso?
Da onde surgiu isso? Exatamente. E de uma maneira bastante esclarecida. Você veja que nós éramos um país, uma monarquia, um país agrário, onde poucas pessoas tinham conhecimento educacional, da leitura. Então, é uma obra que ela vem realmente desvendar, né, atrair corações, mas de uma maneira, principalmente para aqueles que já conheciam, né, tinham oportunidade de ler, inclusive a própria questão da mulher. Não era uma coisa que era comum a mulher ser educada. Alguns maridos não permitiam que as mulheres soubessem ler. Negócio, nem pensar. Então, eu gosto sempre de trazer para a realidade o momento que nós vivenciávamos quando isso surgiu. E veja que ela faz um sucesso enorme, mesmo com todas as dificuldades. São só dificuldades. Dificuldades nossa do Brasil naquela época para essa obra ficar até os dias atuais. Quando você tinha uma camada muito grande da sociedade, com muitos escravos, com uma sociedade, ainda aqueles que não eram escravos, com uma dificuldade imensa de educação, de leitura, mas mesmo assim a obra ficou. A obra ela permaneceu com as informações oriundas do codificador. Então não era algo assim que alguém criou efêmero para poder passar. Ela foi amadurecendo. Conforme o desenvolvimento da sociedade, né, da nossa nação, ela foi ganhando adeptos. Aqueles que acreditavam, aqueles que colhiam essas informações, os amigos espirituais que com certeza ajudaram demais para que isso não fosse perdido. Ela não foi perdida. A obra não foi perdida. Ela continuou nas bibliotecas, ainda que sejam. A gente tem um Alto de Fé em Barcelona, né? 1861, a queima dos livros, e poderia ter acontecido aqui também. E a gente tinha uma igreja católica, apostólica romana muito forte também. Muito forte. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, com tudo aquilo que nós encontramos de maior vicissitude para que essa obra pudesse continuar, porque eles podiam ter jogado ela fora. E ela permaneceu, Silva. Ela permaneceu, ela continua. E eu falo, mesmo no século XXI, a gente ainda tem grande dificuldade do próprio espírita estudá-la, porque acha que não precisa. Basta apenas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios. A Gênese e o Céu e o Inferno, são obras complementares do Kardec. O Kardec não devia estar aqui fazendo nada, ele criou essas obras. Não é isso. São obras para dar esclarecimento a respeito da nossa vida futura. A quarta parte do Livro dos Espíritos, quando fala das esperanças e consolações, está falando do céu e inferno. As penas eternas, as penas terrestres, as penas consolações futuras. É a obra, é o céu e inferno. É a menor parte do Livro dos Espíritos. Mas o Kardec está abordando ali na quarta parte é exatamente o que está no céu e inferno. E a gente, às vezes, deixa isso passar. O Cosme, me chama muita atenção isso que você comentou, no momento em que essa obra chegou ao Brasil, né, que ela foi traduzida, chegou ao Brasil, era o momento, como você disse, que a religião dominante, a religião católica, com todos aqueles dogmas, né, com todas aquelas ideias de céu, de inferno, quem é bonzinho vai para o céu, quem não é bonzinho vai para o inferno, quem for mais ou menos, né, ali as crianças, efetivamente, ficaria no limbo, ali no purgatório. E, Cosme, uma coisa que existia muito, não sei se ainda existe, né, de alguma forma, ou de uma velada, a compra das indulgências, né, que era muito comum naquela época e que hoje, de alguma forma, ainda existe, né, ainda existe de uma forma um pouco velada. Por exemplo, eu recentemente, o pai de uma conhecida minha, né, que é uma região agrícola, né, no interior aí do Brasil, que não era uma pessoa assim, muito voltada a praticar caridade, não era muito, assim, uma pessoa assim, muito bondosa, quando viu que estava chegando, né, o momento da sua desencarnação, pediu aos filhos, né, que fizessem uma grande doação
a igreja local, né? Porque queria naturalmente já né, acertar suas contas, achando que aquela doação iria melhorar o seu futuro, né, quando chegasse do outro lado da vida. E eu imagino, Cosme, como isso deve ter sido absolutamente revolucionário, né? Revolucionário e, assim, digamos, quase que uma ofensa, uma heresia, né? Dizendo que o céu e o inferno não é assim, não existe dessa forma. Aqueles espíritos cada um está respondendo por aquilo que faz, né? E aí, né, Cosme, a época da escravidão, com tantos senhores de céu, faziam tantas atrocidades, né? Mas que se achavam poderosos e que achavam que bastava fazer uma doação à igreja para que estivessem livres de qualquer responsabilidade dos atos. Ao lerem um livro como esse, né, devem ter ficado com a pulga atrás da orelha, né? Será que isso aqui é mesmo? Ou então, né, muitos querendo eliminar o livro, porque eliminando o livro a coisa deixa de existir, né? Como disse que não se tem muita prova em relação a isso, mas aquela rainha, né, que disse que deveria tirar a desencarnação da Bíblia, a reencarnação da Bíblia, porque ela não queria voltar como escrava, né, numa outra existência e tal. Então, essa história aí que diz que não sei se é real ou não, mas comenta-se, né, que a Bíblia, de repente, saiu, né, começou a não falar mais em reencarnação porque ela não queria saber da possibilidade de renascer pobre, né? Então, se tirar da Bíblia, não vai acontecer, né? Então, a gente vê muito isso, né? Nós vemos muito tipo de coisa também, né, dessas pessoas que acreditam realmente na possibilidade, né, de eliminar os seus débitos, né, limpar a sua barra, como costuma dizer por aí, fazendo doações vultosas a seu segmento religioso, o que seja. Um outro ponto também, Cosme, que nós podemos abordar bastante nesse livro, que é bastante interessante, que é a questão, né, dos criminosos, né, porque também o materialismo também incentiva muito que pessoas façam coisas erradas, não é? Sem se preocupar. Eu tenho que ter o cuidado de me manter longe da mão da justiça dos homens, né? Porque se eu conseguir fazer tudo que eu quero e ninguém me pegar, aí está livre. Depois eu morro, acabou, fica para lá, né? Então, nós temos depoimentos nesse livro também de criminosos, né? De criminosos arrependidos, de criminosos que falam o quanto estão sofrendo, né? Porque eles ver, né, as suas vítimas o tempo todo, assim, para eles, e alguns até declaram que estão vendo as suas vítimas e as suas vítimas já os perdoaram, né? Não tem aqui, assim, aquele sentimento de ódio, e isso faz que eles tenham uma dor moral muito grande, né? Porque eles fizeram mal àquela pessoa e a pessoa já o perdoou, mas ele não consegue, ele mesmo não se perdoa. Então sofre toda aquela moral, né? O que é um problema sério, né? Problema sério. Silvia, a obra, o Céu e Inferno, eu acho ela importante porque ela nos dá a base, principalmente do jeito que você comentou. Céu e inferno não existem, são condições da alma, condições do espírito. A própria Igreja Católica, hoje, através do Papa João Paulo II, ela já abordou isso. E este que foi um dogma durante muitos séculos, ele falou que céu e inferno são condições da alma. Ou seja, você pode viver no céu ou você pode viver no inferno, exatamente de acordo com a sua conduta. Mas o que eu vejo, basicamente, que nós espíritas, às vezes até nos equivocamos, quando a gente diz assim, tá, e o limbo? Para onde é que... Não foi criado o limbo? Então o limbo é intermediário, né? É para aquelas pessoas que não fizeram nem mal, nem bem, e aí desencarnaram, e de uma certa forma, através das orações, das preces, você vai poder ir para o céu. O nosso limbo espírita é, na realidade, esse purgatório que as pessoas falam, né? Que as pessoas comentam, é aquele momento em que a gente passa para aquele umbral que nós espíritas temos, e que a gente pode verdadeiramente acreditar nisso.
Porque esse umbral que nós vemos na literatura espírita, lá no Nosso Lar, quando o André Luiz comenta sobre esse umbral, né, que é uma região da crosta terrestre formada pelos pensamentos baixos, né, dos encarnados e desencarnados, né, basicamente ninguém vai ficar ali, o resto. A gente vai precisar passar por esse momento, se assim nós estivermos enquadrados, mas a gente vai, ao momento que a gente se recuperar, a gente vai sair dali. A gente vai para um local em que nós podemos nos informar que é o plano espiritual. Agora, esse plano espiritual não é o fogo, um local onde tem fogo de enxofre que vai te perturbar o resto da vida, também nem são as harpas, que as pessoas vão contemplar, ficar numa vida contemplativa sem nada. Então, quando as pessoas perguntam... exatamente. Então, quando as pessoas perguntam, tá, vocês espíritas, quando vocês morrerem, vocês vão para onde? Nós retornaremos ao plano espiritual. Tá, mas onde é isso? É no céu ou no inferno? Vai depender da sua condição de alma. Vai depender do jeito que você estiver pensando. Então, essa condição, esse umbral, que a maioria de nós passará por lá, o André Luiz passa por isso quando a gente observa na obra O Nosso Lar. E é uma condição da alma, tanto é que se você observasse no próprio filme, o André Luiz, quando ele vai visitar a esposa, que ele consegue autorização, ele fica com ciúmes, não sei se você lembra, porque ela já está casada, ela já está com um outro companheiro, e aí automaticamente o que acontece? A vibração dele baixa. E aí ele volta para aquele local de novo. E aí ele lembra e ele modifica o pensamento. E aí ele sai de lá. Olha, é extremamente importante. É um detalhe isso. É um detalhe. Então, quando os amigos espirituais, os benfeitores amigos, nos dizem que é uma condição da alma, é verdade. Se nós nos predispormos a pensar daquela forma, nós continuaremos lá, naquele purgatório, naquele momento de sofrimento, naquele inferno. Mas também, se nós modificarmos, nós sairemos dali. E o André Luiz faz isso. Quando ele lembra que ele não pode impedir que ela siga a sua vida, porque a vida dela continuava aqui no plano terrestre. Então, ele modifica o pensamento dele, automaticamente ele sai. Não sei se você lembra desse momento dos nossos amigos também. Ele vai lá e ele sai. Então, está bem explicado isso no livro e no filme também, que é, na realidade, uma condição. Se nós nos predispormos a pensar dessa forma, pequeno, vamos para esses locais. Exatamente. Cosme, temos vários chegar aqui, alguns comentários. Vamos ler aqui, né? Vamos lá. Ana Coalha, que chegou aqui, dando boa noite também. Boa noite, Ana. Deixa eu projetar aqui. Opa! Um pouco rebelde. Sim, Ana Coalho. Boa noite, Ana. Aqui, boa noite. Laura, boa noite, vejamos. Também boa noite, Ana Laura. A Dora Gondim também está aqui conosco. Boa noite, Dora. A Francisca, o nosso projeto está um pouco rebelde hoje. Assim, agora apareceu a Dora. Boa noite a todos. A Francisca também está nos colocando a informação do dia da publicação, né? Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, foi publicado em 1º de agosto de 1865. 1º de agosto de 1865. O Vitor Gomes, que na verdade é a nossa Consuelo, né? Que está com o Facebook do filho dela. Boa noite para a gente, todo mundo. A Eronide está dando aqui, fazendo um comentário também. Ela está nos dizendo, vejamos, que nos diz Eronide, nada mais instrutivo e revelador para nós. As comunicações exemplares dos diferentes espíritos em diferentes condições da vida espiritual, exatamente. Que é o que o livro Céu e Inferno parte nos traz, né? Os diferentes exemplos, diferentes condições espirituais das pessoas que desencarnaram e que estarão no plano espiritual de acordo com o que fizeram, né, recebendo de acordo com as suas obras, né? Maria, boa noite, Magali, um ótimo estudo para todos.
Também temos aqui nosso irmão que está falando, se eu consigo projetar aqui, o que o Carlos Lázaro nos está dizendo. Temos aqui, sim, isso mesmo, Cosme. Na dúvida, basta olharmos o porquê dos irmãos felizes e o que fizeram para estarem na condição de espíritos felizes e com o dever cumprido. Estão citados no livro, sim. Também temos, com certeza, os espíritos felizes, né? Também são citados, né? Também são a Diana Paz também falando, né? A Francisca nos dizendo a cada um segundo as suas obras, Santana nos relembrando aqui. Viramos esse estudo, como sempre. Ótima semana a todos, boa noite. O Gustavo Siqueira aqui também conosco. Vejamos vários amigos hoje. Ótimo estudo, como sempre, gratíssimo. A Consuelo aqui confirmando realmente o Antônio da Consuelo, eu sei. A Mônica, boa semana a todos, gratidão. Estamos chegando aqui do finalzinho, né, Cosme, do nosso programa. Já acabou tudo. Pelo amor de Deus, não acabou, não, já acabou. Pois é, a gente marca o tempo voa. Temos ainda 4 minutos, Cosme, 4 minutos para nós levarmos mais um pouquinho, tivemos mais algumas considerações. Eu posso fazer uma consideração aqui? Lá no capítulo 8 da segunda parte, tem expiações terrestres. Eu gosto muito de um relato de um espírito chamado Marcel, o menino do número 4. Não sei se você conhece a história, se os nossos amigos conhecem. É uma história que sempre mexe muito comigo. Eu que dou esse livro, essa obra, né, O Céu e o Inferno, sempre pego as histórias dos espíritos, mas do menino Marcel me chama muita atenção. Lá, Kardec nos informa, né, que o Marcel era um menino que foi deixado na enfermaria, sofria dores artroses da sua doença, e é uma doença degenerativa, uma doença que trazia assim, fortes dores, e que, ao mesmo tempo, o Marcel, apesar de tudo isso, ele não reclamava de nada. Olha que nós estamos falando sobre expiações terrestres. E o Marcel, ele chama a atenção de um médico que vê aquele menino esmirrado, magérrimo, que não tinha atendimento de ninguém, dos familiares, de nada, e ele vai cuidar do Marcel. E ele pergunta ao jovem o que ele poderia fazer, né, para poder atenuar aquele seu sofrimento. Ele falou o seguinte, que a morfina que ele dava, né, o remédio, ele queria que pudesse sempre trazer, mesmo quando passasse o momento, porque ele não queria incomodar aos demais companheiros que estavam na enfermaria, com as suas dores, com os seus questionamentos, porque eram dores assim muito grandes. Então aquilo chamou muita atenção do médico, né? E no plano espiritual, quando ele retorna para poder informar o porquê dessa expiação aqui na Terra, ele revela aos amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, o Kardec estava lá, que ele foi um espírito, uma encarnação precedente, que ele utilizou muito da beleza, mas de maneira equivocada. Ele era um homem muito belo, muito vistoso, garboso, e ele usava isso para poder tirar proveito das pessoas. Então, no plano espiritual, ele pediu para retornar com essa situação toda de debilidade, de doença, de modo que nessa vida que ele sofreu não tivesse nenhuma beleza, mas muito pelo contrário, ele pudesse resgatar todo aquele mal que ele fez. Olha como é que a gente pede isso, né? Para poder ganhar, né, no mundo espiritual a ascensão moral que ele precisava. Então ele se conscientizou que ele só conseguiria isso a partir do momento de uma existência de sofrimento, de expiação verdadeira. Então, olha, isso me chamou muita atenção. Ele era um menino, era um espírito, claro, que tinha toda uma bagagem espiritual, né? Vidas passadas.
mas ele era um menino. E como tal, ele consegue isso, Silvio. Ele consegue tanto que ele não perturba ninguém na enfermaria. Ele vai morrer com aquelas dores, com aquela situação toda, sendo ajudado por esse médico, né, que vai lhe dar o remédio, a morfina, mas de modo que ele não pudesse prejudicar as outras pessoas. Olha a consciência do espírito. Então, me chama muita atenção a situação desse Marcel, o menino do número 4, que é o leito 4, né? Na realidade é o leito 4. É o leito 4. Que todos nós precisamos atentar para isso. Porque, às vezes, a gente acha que o sofrimento que o irmão está passando, que é um sofrimento que, como pode existir Deus deixar tamanho sofrimento para essa criatura? E, às vezes, a gente não imagina que é ele mesmo, o próprio Espírito, quem pediu isso no plano espiritual. Então, fiquem isso bem atento para todos nós. Me lembrou também de um outro ponto muito interessante, né, que vale a pena a gente abordar aqui no finalzinho, a questão da eutanásia, né? Exatamente. Porque muitas vezes o sofrimento que o espírito está passando, aqueles momentos, né, que ele vai passar com aquela doença degenerativa, complicada, a gente sofre um acidente, fica em sofrimento grande, as pessoas, não tem mais jeito, vai desencarnar mesmo, vai continuar assim, vamos abreviar o seu sofrimento. Não. Não. Nunca podemos ter isso. Né? Porque não, cada minuto não pode fazer isso. Cada minuto que esse espírito passa na carne, vivenciando essas dores, ele está se purificando. Né? E nós não podemos atrapalhar a trajetória desse espírito, que pediu, né, 100% de ideia, né, de certeza que o espírito pediu aquela experiência para que ele pudesse, como no caso do Marcel, né, resgatar os seus débitos. Né? Resgatar os seus débitos. Então, gente, eutanásia também, de jeito nenhum. Nós não devemos defender esse tipo de ideia, porque realmente é um desserviço ao espírito, né? Nada que nos acontece por acaso. É aquilo que Jesus afirmou: nenhuma folha cai da árvore, né, do galho de uma árvore, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do Pai. Então a gente tem que imaginar que existe a justiça divina. Essa justiça divina que ela tarda, mas ela não falha. Tudo que nos ocorre, não existe o acaso. Nós somos espíritas. Sabemos que por trás daquela situação há algo que talvez a gente desconheça, mas que existe uma situação, sim existe. Um motivo. Exatamente. Cosme, temos 2 comentários aqui. Vamos a Maria de Fátima Enes está nos colocando aqui. Gratidão pelo excelente estudo. Boa semana para todos. A também colocando aqui, gratidão pelos esclarecimentos. Que ótimo. Cosme, chegamos aqui ao final, então vamos pedir a você, já que você hoje não fez a prece de abertura, você então fará por nós agora a prece de agradecimento. Ok, meu amigo? Vamos lá. Um prazer, minha irmã. Vamos fazer então a nossa prece de agradecimento e encerramento. Amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por toda essa orientação desses bondosos companheiros, amigos do plano espiritual superior que estiveram aqui nos orientando, nos direcionando ao caminho do bem. Nós, Senhor, só temos a agradecer por tudo isso. Agradecer por esse amparo, por essa proteção, por esse momento que nós nos encontramos aqui. Possamos nós, Senhor, nos modificar, nos transformarmos como espíritos que nós somos e que fomos criados simples e ignorantes para a nossa felicidade. E que as bênçãos de todas essas orientações possam chegar a todos os corações, aqueles que nos acompanham nesse momento e aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. Que tenhamos, Senhor, uma semana de paz, de muita alegria, muita tranquilidade, e que seja qual for a situação, a vicissitude que nós estivermos passando, que nós possamos, Senhor, ser firmes, perseverantes, e saber que todos nós somos bem acompanhados por esses bondosos amigos. Obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, boa noite, amigos. Muito obrigada por terem estado aqui conosco. Boa noite, Cosme. Melhora da
garanta, viu, Cosme? Coisa tá feia, hein? Tá bom, não, tchau. com certeza. Essa semana promete, com certeza. Exatamente. Um abraço, Silvia. Boa noite, pessoal. Com Deus, até a próxima. Boa noite, um abraço, gente. Boa semana. Uma semana de paz. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.